Você já percebeu como certos objetos religiosos parecem não trazer paz ao seu lar, mesmo sendo considerados sagrados? Se você possui um rosário, especialmente daqueles com contas de cor preta ou vermelha escura, precisa prestar muita atenção ao que vou compartilhar com você hoje. O Padre Pio, um dos santos mais poderosos da Igreja, revelou um segredo perturbador sobre certos rosários que podem estar abrindo portas espirituais perigosas em sua vida, em vez de protegê-lo. Este não é apenas mais um alerta espiritual. É uma revelação que pode explicar muitos dos problemas inexplicáveis que você vem enfrentando ultimamente. Antes de continuar, quero que você saiba que o que estou prestes a revelar não é para assustá-lo, mas para protegê-lo. Padre Pio, conhecido por seus estigmas e por sua profunda conexão com o divino, passou décadas combatendo forças espirituais negativas e desenvolveu uma sensibilidade extraordinária para detectar objetos que, embora pareçam sagrados, podem estar energeticamente comprometidos. Ele alertava que nem todos os rosários são fontes de bênçãos. Alguns podem estar contaminados durante sua fabricação, consagração incorreta, ou até mesmo por terem sido usados em rituais impróprios antes de chegarem às suas mãos. O que você está prestes a descobrir é um ensinamento que o Padre Pio compartilhava apenas com seus discípulos mais próximos, sobre como identificar, purificar e, em alguns casos, se desfazer corretamente de rosários que podem estar trazendo influências negativas para a sua vida. Este conhecimento transformou a vida espiritual de milhares de pessoas que aplicaram estes princípios e finalmente encontraram a paz que tanto buscavam. Se você sente que suas orações não estão sendo ouvidas, que há um bloqueio espiritual em sua vida ou que sua casa não tem a harmonia que deveria ter, é possível que a resposta esteja literalmente em suas mãos. Você provavelmente já ouviu falar sobre o Padre Pio, mas talvez não conheça sua extraordinária capacidade de discernimento espiritual. Este humilde frade capuchinho italiano que viveu de 1887 a 1968 não era um santo comum. Ele carregava em seu corpo as chagas de Cristo. Podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, dom da bilocação. Lia corações durante as confissões e lutava fisicamente contra demônios durante a noite. O que poucos sabem é que o Padre Pio tinha uma sensibilidade única para objetos consagrados e conseguia detectar instantaneamente quando um rosário ou outro objeto religioso estava energeticamente comprometido. Muitos fiéis se surpreendiam quando, ao pedir sua bênção para um novo rosário, eram aconselhados a se desfazer dele imediatamente. Por décadas, o Padre Pio observou padrões preocupantes relacionados a certos tipos de rosários. Ele notou que rosários de cor preta sólida, vermelho sangue ou aqueles com contas que misturam cores muito escuras, frequentemente apresentavam problemas energéticos. Não se tratava de superstição, mas de uma percepção espiritual profunda que veio de anos de batalha espiritual. Ele explicava que estas cores específicas, especialmente quando não eram abençoadas adequadamente por um sacerdote, podiam atrair energias negativas ou, em casos mais graves, servir como pontos de ancoragem para influências espirituais prejudiciais. Muitos de seus seguidores que sofriam de pesadelos recorrentes, ansiedade inexplicável ou conflitos familiares constantes, descobriram alívio após seguirem seu conselho sobre estes objetos. O que mais impressionava aqueles que conviviam com o Padre Pio era como ele podia identificar a origem de um rosário apenas segurando-o brevemente. Havia casos em que ele se recusava a tocar certos rosários, explicando depois que eles haviam sido fabricados por pessoas com más intenções ou em locais energeticamente comprometidos. Um rosário não é apenas um conjunto de contas, dizia ele. É um canal de comunicação com o divino. Se esse canal estiver contaminado, o que você acha que fluirá através dele? Esta sensibilidade extraordinária não era um dom para intimidar, mas para proteger aqueles que sinceramente buscavam uma conexão espiritual autêntica. E hoje, este conhecimento protegido por tanto tempo será compartilhado com você, para que sua vida espiritual possa finalmente florescer como deveria.
Você já parou para pensar por que sentimos emoções diferentes quando observamos cores distintas? Não é por acaso que hospitais usam tons suaves de azul e verde para acalmar os pacientes, enquanto restaurantes de fast food preferem vermelho e amarelo para estimular o apetite e a pressa. O Padre Pio ensinava que as cores não são apenas fenômenos físicos, mas carregam frequências vibracionais que afetam nossa alma e nosso espírito. No mundo espiritual, essas vibrações são ainda mais significativas e podem determinar que tipo de energias são atraídas para um objeto de devoção como o rosário. Isto é particularmente verdadeiro para rosários que têm uma história obscura, como aqueles encontrados em antiquários, recebidos de desconhecidos ou achados em lugares incomuns. Alguns objetos, explicava o Padre Pio, absorvem tanta negatividade em sua história que se tornam como esponjas saturadas. Por mais que você tente limpá-las, algo sempre permanece. Nestes casos, é melhor errar pelo lado da precaução e remover o objeto de sua vida. Porém, desfazer-se de um rosário, mesmo um comprometido, não deve ser feito de qualquer maneira. Por ser um objeto religioso que contém símbolos sagrados, jamais deve ser simplesmente jogado no lixo. O Padre Pio ensinava um método respeitoso. Embrulhe o rosário em um tecido branco limpo e enterre-o em terra não consagrada, preferencialmente longe de sua casa. Antes de enterrá-lo, faça uma breve oração pedindo que quaisquer energias negativas sejam neutralizadas pela terra. Alternativamente, o rosário pode ser entregue a um padre, que saberá como dispor adequadamente do objeto. Alguns sacerdotes optam por queimá-los de maneira respeitosa, já que o fogo é tradicionalmente visto como um elemento purificador. O importante, dizia o Padre Pio, é que o objeto seja tratado com respeito pelo que representa, mesmo que precise ser removido de circulação. Após se desfazer do rosário comprometido, o Padre Pio recomendava um pequeno ritual de fechamento. Faça uma oração de libertação, pedindo que quaisquer influências negativas que possam ter entrado em sua vida, através daquele objeto, sejam completamente dissipadas. Em seguida, abra portas e janelas de sua casa para renovar o ar. Acenda uma vela branca, preferencialmente benta, e se possível queime um pouco de incenso de olíbano, conhecido por suas propriedades purificadoras. Este ato simbólico, explicava o santo, comunica sua intenção tanto ao mundo visível quanto ao invisível. Muitas pessoas relatam sentir um alívio imediato após completar este processo, como se um peso invisível fosse removido de seus ombros. É o momento de começar um novo capítulo em sua vida espiritual, livre das influências negativas que podem ter estado operando silenciosamente em segundo plano. Se você está considerando adquirir um novo rosário após se desfazer de um comprometido, o Padre Pio oferecia diretrizes claras para escolher um que realmente potencialize sua vida espiritual. Quanto à cor, ele tinha uma preferência especial por rosários azuis claros, representando Nossa Senhora, brancos, simbolizando pureza, e verdes, cor da esperança. Estas cores, segundo seus ensinamentos, naturalmente ressoam com frequências vibracionais mais elevadas e tendem a atrair energias positivas. Ele também aprovava rosários de madeira natural, especialmente aqueles feitos de oliveira da Terra Santa, que carregam uma conexão energética com os lugares onde Jesus viveu. A matéria absorve a energia do ambiente, explicava ele. Uma conta feita da mesma madeira que testemunhou a passagem de Cristo carrega uma bênção natural. Quanto ao material, o Padre Pio aconselhava evitar plásticos e materiais sintéticos, preferindo elementos naturais como madeira, pedras semi-preciosas, como jaspe, quartzo rosa ou água marinha, ou metais como prata, que têm propriedades naturalmente purificadoras. Ele notava que rosários feitos à mão por religiosos, especialmente em mosteiros contemplativos onde a oração é contínua, já vêm pré-carregados com energia positiva. Um rosário feito por mãos que rezam, dizia ele, já traz em si a essência da oração. O tamanho também importava para o santo. Ele preferia rosários que fossem confortáveis de segurar, nem tão pequenos que se perdessem facilmente entre os dedos.
nem tão grandes que se tornassem incômodos durante longas sessões de oração. O ideal, segundo ele, é que o rosário se torne como uma extensão natural de suas mãos durante a oração. Além das características físicas, o Padre Pio enfatizava a importância da conexão pessoal com o rosário. Ele aconselhava seus seguidores a passar algum tempo conhecendo um novo rosário antes de comprá-lo, segurando-o, sentindo seu peso e energia, e observando como se sentiam em sua presença. Seu coração saberá reconhecer o rosário certo, assegurava. Muitas pessoas relatavam ao santo que, ao seguir este conselho, sentiam uma atração inexplicável por um rosário específico entre muitos outros aparentemente idênticos, como se o objeto os chamasse. O Padre Pio explicava que este fenômeno não era imaginação, mas um reconhecimento espiritual legítimo. Quando encontramos ferramentas espirituais que ressoam com nossa alma, dizia ele, criamos uma sinergia que potencializa nossa oração e devoção, transformando um simples objeto em um poderoso canal de graças. Você já percebeu como alguns objetos pessoais parecem ganhar um significado especial ao longo do tempo? Outro sinal é uma persistente distração durante a oração, como se algo estivesse ativamente impedindo sua concentração. Se você sempre se perde em pensamentos negativos, ou sente sonolência anormal, precisamente quando começa a usar um determinado rosário, isto pode ser mais do que coincidência. Os sinais também podem se manifestar em sua vida diária, após começar a usar um rosário comprometido. O Padre Pio observava que muitos fiéis relatavam um aumento de conflitos familiares, pesadelos recorrentes ou uma sensação constante de opressão em casa, depois de adquirirem certos rosários, especialmente os de cor preta ou vermelha escura. Uma senhora uma vez contou ao santo que após comprar um rosário preto em uma feira de antiguidades, começou a experimentar insônia severa e tensões inexplicáveis com seu marido. Quando o Padre Pio examinou o objeto, revelou que havia sido usado anteriormente em práticas espirituais duvidosas e recomendou que fosse adequadamente purificado antes de ser usado novamente. Semanas depois, a mesma senhora retornou para agradecer, relatando que a paz havia sido restaurada em seu lar. Talvez o sinal mais preocupante, segundo o Padre Pio, seja a gradual perda do desejo de orar. Ele alertava que um dos objetivos das forças negativas é justamente afastar as pessoas da oração, e um rosário contaminado pode sutilmente criar uma aversão à prática devocional. Se cada vez que você pensa em rezar, sente uma relutância inexplicável, dizia ele, verifique não apenas seu coração, mas também suas ferramentas espirituais. Muitos de seus seguidores ficavam surpresos ao perceberem que, após substituírem seus rosários por outros de cores claras e devidamente abençoados, sua vida de oração florescia novamente, trazendo consigo paz interior e clareza mental. Se você identificou algum desses sinais em sua própria experiência, não os ignore. Eles podem ser o alerta que você precisava para revisar suas práticas devocionais. Você não precisa se desfazer imediatamente de um rosário que suspeita estar comprometido. O Padre Pio ensinou um método eficaz de purificação que pode restaurar a sacralidade do objeto em muitos casos. O processo começa com uma limpeza física. Mergulhe o rosário em uma vasilha com água e sal, preferencialmente sal bento se disponível, deixando-o imerso por 24 horas completas. O sal, usado em rituais de purificação desde tempos bíblicos, tem propriedades naturais de absorção de energias negativas. A água lava o corpo, e o sal purifica a alma, ensinava o Padre Pio, explicando que esta simples mistura tem poder para dissipar muitas influências prejudiciais. Após este período, retire o rosário, seque-o bem e deixe-o exposto à luz solar direta por pelo menos 3 horas, preferencialmente entre 10 horas da manhã e 3 da tarde, quando os raios solares são mais intensos. A segunda fase do método é a purificação espiritual. Após a limpeza com água e sal e a exposição ao sol, o rosário deve ser levado a um sacerdote para receber uma bênção específica. O Padre Pio recomendava que se pedisse especificamente uma bênção de exorcismo de objetos, uma prática
antiga da Igreja Católica destinada a purificar objetos de qualquer influência negativa. Muitos padres conhecem esta bênção especial, que é diferente da bênção comum. Caso o sacerdote não esteja familiarizado com ela, pode usar a bênção tradicional de rosários, mas deve ser informado sobre suas preocupações para que sua intenção seja direcionada à purificação. A intenção do ministro sagrado, explicava o Padre Pio, é tão importante quanto as palavras que ele pronuncia durante a bênção. A fase final e mais importante é a reconsagração pessoal do rosário. Depois de purificado e abençoado, você deve reconectar-se espiritualmente com o objeto através de uma prática devocional intensa. O Padre Pio recomendava rezar um rosário completo, todos os 20 mistérios, durante 3 dias consecutivos, dedicando-o explicitamente à proteção contra todas as forças negativas. Durante esta reconsagração, visualize luz divina envolvendo o rosário, purificando-o completamente e selando-o contra qualquer contaminação futura. Sua fé e devoção são o selo final de proteção, ensinava o santo. Um rosário usado, regularmente com amor e fé sincera, torna-se cada vez mais poderoso contra o mal. Após completar este processo tríplice, você notará uma diferença significativa na energia do objeto e na qualidade de sua experiência de oração com ele. Apesar do método de purificação ser eficaz na maioria dos casos, o Padre Pio alertava que existem situações em que a única solução adequada é se desfazer do rosário. Se após todo o processo de purificação você ainda sente desconforto ao usar o objeto, ou se os sinais negativos persistem em sua vida, pode ser um indicativo de que o rosário está irremediavelmente comprometido. Segundo os ensinamentos do Padre Pio, rosários de cores claras como azul celeste, representando Nossa Senhora, branco, pureza, e verde, esperança, naturalmente vibram em frequências que afastam negatividades, enquanto certas tonalidades de preto e vermelho escuro podem ressoar com frequências mais baixas. O que torna este conhecimento ainda mais impactante é que o Padre Pio identificava os rosários pretos como particularmente problemáticos, quando não eram feitos com a intenção correta. Ele explicava que não é a cor em si que causa o problema, mas a associação histórica desta cor com certos rituais ou práticas espirituais negativas. Muitos rosários pretos que chegavam às suas mãos vinham de fábricas onde os trabalhadores não tinham nenhuma conexão com a fé. Ou pior, de lugares onde eram produzidos simultaneamente com outros objetos usados em práticas espirituais duvidosas. O santo podia perceber essas contaminações cruzadas e alertava: o problema não é a aparência, mas a energia que foi impressa neste objeto durante sua criação. Esta revelação explica por que tantas pessoas sentem que suas orações com certos rosários parecem bater em uma parede, em vez de alcançarem os céus. Se você possui um rosário preto, vermelho escuro ou de cores muito sombrias, é fundamental que verifique sua procedência e como se sente ao utilizá-lo. Percebeu que após começar a usar este rosário, surgiram mais conflitos em sua família, sua saúde piorou inexplicavelmente, ou seus pensamentos se tornaram mais negativos? Estes podem ser sinais do que o Padre Pio tanto alertava. Não ignore estes sinais. Se este conhecimento está tocando seu coração e você quer se proteger dessas influências negativas, escreva nos comentários: Padre Pio, purifique minha vida espiritual. E compartilhe este vídeo para que outras pessoas também possam se proteger. Lembre-se de se inscrever no canal para receber mais revelações espirituais, como esta, que podem transformar sua vida. Segundo o Padre Pio, existem 3 pilares fundamentais para garantir que seu rosário seja realmente uma fonte de bênçãos e não de problemas espirituais. O primeiro pilar é a origem sagrada. Um rosário verdadeiramente protetor deve ser fabricado por pessoas de fé, em um ambiente de oração e com materiais adequados. O Padre Pio podia sentir quando um rosário havia sido produzido mecanicamente, sem nenhuma intenção espiritual, apenas como um item comercial. Ele ensinava que os melhores rosários eram aqueles feitos manualmente por religiosos ou pessoas devotas, que rezavam enquanto montavam cada conta.
Quando alguém reza enquanto cria um rosário, dizia ele, cada Ave Maria fica impregnada com essa oração antes mesmo de ser usada. Por isso, sempre que possível, procure saber a origem do seu rosário e prefira aqueles que venham de conventos, mosteiros ou artesãos católicos conhecidos. O segundo pilar é a bênção autêntica. Não basta ter um rosário bonito ou de origem conhecida. Ele precisa ser propriamente abençoado por um sacerdote ordenado. O Padre Pio alertava que muitos rosários vendidos como abençoados, na verdade, nunca receberam uma bênção oficial da Igreja. Esta bênção não é uma mera formalidade, mas um ato sacramental que consagra o objeto para um propósito sagrado, que o coloca sob proteção divina. Sem esta bênção, o rosário permanece um simples objeto material, vulnerável a influências negativas. Um rosário sem bênção, comparava o Padre Pio, é como uma casa sem portas. Qualquer um pode entrar. Por isso, se você não tem certeza se seu rosário foi abençoado, não hesite em levá-lo a um padre e pedir esta graça especial. O terceiro e mais importante pilar é a intenção pura. Mesmo um rosário de origem duvidosa, se usado com fé sincera e coração puro, pode gradualmente se purificar. Por outro lado, o mais belo rosário abençoado pelo Papa se tornará espiritualmente inútil se usado com vanidade, superstição ou como mero adorno. O Padre Pio ensinava que a intenção do usuário é tão importante quanto o objeto em si. Não é o rosário que reza, dizia ele, é o coração. Ele aconselhava seus seguidores a rezarem com seus rosários diariamente, mesmo que brevemente, mantendo sempre a intenção de honrar a Deus e Nossa Senhora, e nunca usando o objeto como um talismã de sorte ou proteção mágica. Esta pureza de intenção cria um escudo espiritual em torno do rosário que nenhuma força negativa consegue penetrar. Você sabia que seu próprio corpo e mente podem alertá-lo quando um rosário está espiritualmente comprometido? O Padre Pio ensinava seus discípulos a prestarem atenção a certos sinais reveladores. O primeiro e mais comum é uma sensação inexplicável de peso, desconforto ou até mesmo leve repulsa ao segurar ou usar o rosário. Muitas pessoas relatavam ao santo que sentiam as mãos levemente dormentes ou experimentavam um estranho cansaço durante a oração com certos rosários. Seu espírito reconhece o que sua mente ainda não percebeu, explicava ele. O relógio do seu avô, uma aliança de casamento, ou aquele livro que mudou sua perspectiva de vida, todos adquirem um valor que transcende sua materialidade. O Padre Pio ensinava que o mesmo acontece, em escala muito maior, com um rosário, usado com devoção regular. Um rosário rezado diariamente, dizia ele, torna-se gradualmente impregnado com a energia da sua fé, transformando-se num escudo espiritual personalizado. A prática diária não apenas purifica continuamente o objeto, mas cria uma conexão energética tão forte entre você e seu rosário que ele se torna praticamente imune a influências negativas. Esta é a transformação mais profunda, quando um objeto religioso deixa de ser apenas um símbolo externo e se torna uma extensão viva da sua própria fé. Esta transformação, no entanto, não acontece automaticamente nem rapidamente. O Padre Pio comparava o processo à formação de uma pérola, lenta, gradual, exigindo paciência e consistência. Ele recomendava estabelecer uma rotina diária de oração com o rosário, mesmo que inicialmente seja apenas uma dezena, 10 Ave-Marias. É melhor rezar uma dezena com plena atenção do que um rosário inteiro distraidamente, aconselhava. Com o tempo, essa prática se aprofunda naturalmente, criando um vínculo sagrado entre você, o rosário e o divino. Muitos seguidores do Padre Pio relatavam que após meses de prática diária, começavam a sentir seu rosário vibrar sutilmente durante a oração, ou percebiam um leve perfume de rosas emanando dele, sinais que o santo confirmava serem manifestações da presença divina abençoando aquela conexão particular. O resultado final deste caminho de transformação é o que o Padre Pio chamava de rosário vivo, um objeto que transcende sua natureza material para se tornar um verdadeiro condutor da graça divina.
Quando você alcança este nível de conexão com seu rosário, ele não apenas o protege de influências negativas, como se torna um canal ativo de bênçãos para a sua vida e para todos ao seu redor. Um rosário verdadeiramente consagrado pela fé viva, ensinava o santo, irradia paz mesmo quando está apenas repousando sobre uma mesa. É por isso que tantas pessoas relatam sentir uma atmosfera diferente em lares onde a oração do rosário é praticada regularmente. O próprio ambiente se transforma. Este é o poder transformador que o Padre Pio prometia a todos que seguissem seus ensinamentos sobre o uso correto do rosário. Não apenas proteção contra o negativo, mas uma transfiguração positiva de toda a realidade ao seu redor. Você agora possui o conhecimento que o Padre Pio compartilhava apenas com seus discípulos mais próximos. A verdade sobre como identificar, purificar e usar corretamente um rosário para máxima proteção e bênção espiritual. Se você tem um rosário preto ou vermelho escuro, não entre em pânico, mas verifique cuidadosamente os sinais mencionados e aplique o método de purificação se necessário. Lembre-se dos 3 pilares: origem sagrada, bênção autêntica e intenção pura. Escolha rosários de cores claras, materiais naturais e, acima de tudo, estabeleça uma prática diária consistente. O momento de transformar sua vida espiritual não é amanhã ou depois que você resolver todos os seus problemas. É agora, hoje, com os recursos que você já possui. O Padre Pio continua intercedendo por todos que seguem seus ensinamentos, e as graças que ele prometia continuam disponíveis para quem as busca com sinceridade. Que seu rosário se torne verdadeiramente o que deve ser, não apenas um objeto de devoção, mas uma ponte viva entre você e o divino.